Ouvintes da Rádio Catedral, sejam bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Vocês já me conhecem, eu sou Almir Sabrosa, médico oftalmologista, e hoje a gente mergulha na conexão entre espiritualidade e saúde. Um tema da nossa produtora Flávia Lobo, que com certeza vocês vão aprender bastante. E para a gente ter esse bate-papo aqui hoje, você já se perguntou como a fé pode influenciar a sua saúde? E será que a espiritualidade ajuda mesmo no processo de cura? Como os médicos enxergam o poder da oração, do propósito e da esperança? Quem nos conta as evidências sobre como a fé pode influenciar o processo de cura e a qualidade de vida é o médico especialista em cardiologia, doutor em neurologia e neurociências, professor de clínica médica e da disciplina de espiritualidade da saúde da Universidade Unirio. Júlio César, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço muito, é uma honra e uma grande oportunidade para mim. Vamos começar aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Queria que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, né, o que a espiritualidade tem a ver com a saúde. Pois é, essa pergunta é muito interessante e muito prática para todos nós. Bom, primeiro que a espiritualidade, dentro da sua definição em saúde, ela é uma dimensão humana. Ela é tão humana quanto a biológica, que é a física, a emocional e a social. E essa dimensão, ela tem 4 grandes aspectos, que é busca de sentido, de propósito, de transcendência à paz, da vivência da paz e de conexão consigo próprio, conexão com outras pessoas, conexão com o que cada um entende como significativo e sagrado. E que se for sagrado algo religioso, remete à religiosidade. Se for algo não religioso, remete a uma espiritualidade que não diretamente esteja envolvida à religiosidade. Ela se expressa pelas práticas, se expressa também por crenças e valores. Então, como é uma dimensão humana junto das outras dimensões, então ela impacta diretamente nas outras dimensões. Ou seja, se você estiver bem do ponto de vista dessa dimensão de sentido, de propósito, de crença, dos seus valores, ou seja, da sua essência, isso vai impactar diretamente no binômio saúde e doença, porque impacta de forma muito próxima das dimensões física e emocional, muito especialmente da emocional. Olha só que interessante. E aí, como você falou, nessa questão dessa abrangência da espiritualidade, né, acho que remete muito a gente à questão da religiosidade, né? A espiritualidade é só uma questão de fé ou é também a ciência? Pois é, essa é outra pergunta extremamente relevante. Primeiro, a religiosidade, o que cada um segue, pratica uma ou, muitas vezes, até mais de uma religião, em que ela pode ter um contexto da espiritualidade, ou seja, a pessoa que é religiosa, ela vivencia a sua espiritualidade dentro da religião. Porque a pessoa pode dizer que é católica, que é evangélica, que é espírita, mas ela não tem exatamente, ela não consegue vivenciar a espiritualidade no sentido propósito, transcendência, conexão dentro da sua religiosidade. Então ela tem só o nome falando religião. A fé é a confiança, ou seja, o que cada um tem de confiança. Existe a fé, que é o que mais se estuda, a fé religiosa. É claro que tem fé na vida, fé em si próprio, que é a confiança de cada um, né? A confiança verdadeira, mesmo sem certezas, em que hoje em dia, e já cada vez mais se estuda, a ciência cada vez mais se apropria do método científico para estudar os efeitos da fé na saúde física, na saúde mental. Então, isso cresce cada vez mais. Então, não existe mais essa dissociação fé e ciência. Não existe isso. Então, primeiro que a espiritualidade pode ter envolvimento da fé ou não. Esse é um ponto. A espiritualidade é uma coisa, é mais abrangente, e a fé é mais específica. E mesmo a fé, até a religiosa, ela se beneficia muito do método científico, que é, por exemplo, que a gente faz, inclusive na universidade, usa o método científico para comprovar os efeitos no nosso organismo, tanto, como eu falei, tanto do ponto de vista físico ou mental. É bem complexo, né? Parece que a gente... porque eu acho que nesse meio, né, da fé, da espiritualidade, da religião, nesse caminho todo, ainda também deve entrar uma superstição, né? A gente vê alguns pacientes que só operam, só saem de casa ou vão ao médico usando a mesma roupa, enfim, né? Que ele acha que aquele dia que ele não fizer isso, ele não vai fazer um bom exame, a coisa dá errado. Então, acho que
dar uma misturada, e que bom que a gente está aqui hoje para a gente poder entender o quanto, né, a gente, e eu como médico, né, a gente entender isso e mostrar justamente para os nossos pacientes quão importante isso, né, a gente não tratar cada vez mais só a doença, mas tratar o paciente como um todo, que eu acho que é a grande busca que a medicina sempre teve e que hoje em dia pode estar se perdendo, né. Júlio, e como as práticas espirituais, né, influenciam no nosso sistema imunológico? Pois é, não só no imunológico que beneficia. Práticas espirituais é quando você usa a tua espiritualidade no teu dia a dia de alguma forma. Uma prática espiritual religiosa que é utilizada muito de forma intensa no mundo inteiro é a oração, em que existe um efeito também na oração, dessa prática espiritual religiosa no sistema imunológico, melhorando a imunidade em linfócitos, enfim, existem estudos demonstrando o efeito da oração, dessa prática espiritual religiosa no sistema imunológico. Existem outros efeitos, não só na imunidade, como também diminuição da inflamação no corpo, melhora o funcionamento do coração, melhora a liberação de cortisol, liberação de adrenalina, enfim, diminui todos esses hormônios do estresse e são minimizados pelas práticas espirituais. E existem práticas espirituais também não religiosas. A mais comum, que se fala muito, é meditação. Mas, na verdade, uma prática espiritual que você pode fazer, que cada um pode fazer, é simplesmente se conectar com você mesmo, parar, e em 2 minutos você pode fazer isso, quer dizer que é muito rápido, simplesmente você fazer uma respiração profunda e diminuir, observando, prestando atenção na sua respiração e se conectar com o que a pessoa entende como sendo significativo, ou que dê paz, por exemplo. A pessoa imagina que dê paz é uma luz descendo sobre ela. Isso ela tornou um momento que é um momento de prática respiratória, de uma técnica respiratória que pode ser mais simples, que é só respirar fundo, devagar e soltar e conectar com aquilo que ela entenda como sendo significativo, que gere proteção para ela, num local seguro. Então, essas práticas espirituais, existem várias, se quiser depois a gente pode comentar algumas que a pessoa pode fazer no dia a dia, mas elas têm um efeito muito significativo na nossa saúde física, ou seja, a nossa biologia, e entre elas a imunidade. Acho que isso tem muito a ver, né? A gente, no caso, eu, né, católico, aquele momento, muitas vezes, que a gente está na igreja e é o seu momento de calmaria, né? Que você está se conectando, logicamente, né, com Deus, mas a gente se conectando com a gente mesmo, né? Que você para, aquela correria do dia a dia, é um local que você não está, né, com o telefone, embora a gente, de vez em quando, na missa você vê umas pessoas ainda usando o telefone para tirar foto, enfim, mas é uma coisa que eu acho que talvez seja muito por isso, né? De você estar realmente no momento da tranquilidade. A gente sabe o quanto é importante a respiração, como você falou. Então, isso tudo para a gente, né, que acha que é só fazer exame, tomar remédio, sim, né? sim. E é você mesmo, né, como cardiologista, né, Sim. como neurologista, que a gente vê dentro do dia a dia, com certeza isso tudo faz parte. Acho que não muito distante, né? Em alguns locais aí no interior, existem aquelas pessoas que vão lá rezar as pessoas, né? Rezadeiras, né? Como é que é o nome? Tem um nome específico, até me esqueci, mas enfim. Isso está ligado nesse meio, né? Naquele momento, né? Sim. Da imunidade, como você comentando, né? Sim. Muito interessante. E, Júlio, nesse momento, né, em tempos de crise que a gente vive, brigas, né? Cada vez mais as mídias sociais desconectando as pessoas, essa bipolaridade que a gente está vivendo, né, no nosso país, tudo isso e problemas do dia a dia de trabalho, vizinhos, né? A espiritualidade pode ser um fator de proteção em tempos de crise? Pois é, na realidade é um super fator de proteção. Hoje, inclusive, a gente está falando sobre isso. Em momentos muito desafiadores, você ter algo que te dê uma confiança, em que você confie. Quando você está em momento de muita dificuldade, ou no momento em que você não está se sentindo bem, ou seja, está numa crise tanto externa quanto interna, né, que a gente vive nossas crises, a espiritualidade ela tem um efeito, e pode ser qualquer prática espiritual, ou você acionar a sua fé, ela tem um efeito, por exemplo, no cérebro. Ela faz com que o nosso córtex pré-frontal, esse que fica aqui na frente, atrás da nossa testa, ele funcione melhor, gerando melhor regulação emocional. Ele diminui a ação de 2 amígdalazinhas cerebrais que tem a ver com o medo. Então, diminui o medo. É como se a fé, ou uma
espiritualidade não vinculada à fé, como se ela falasse no ouvido de cada pessoa. Fica tranquilo, se acalma, você não está sozinho nessa jornada, eu estou contigo. Então a pessoa já não se sente sozinho diante de uma situação muito desafiadora. Uma outra questão, que também é bem interessante, que as pessoas que se vinculam à espiritualidade, à sua espiritualidade, ou até à fé, elas têm mais esperança. E elas têm menos desespero, porque elas conseguem, muitas vezes, encontrar um sentido no sofrimento. Isso minimiza o desespero. E o Viktor Frankl, ele falava que desespero é quando você sofre sem sentido. Então, quando você está diante de uma situação, como você falou, tanto externa quanto interna, que você não consegue construir um sentido, isso muitas vezes leva ao desespero. Então, a espiritualidade ela ajuda muito, é um grande fator de proteção para enfrentamento diante de situações desafiadoras ou em crise. E a pessoa que não acredita em nada, o ateu, né? Sim. Nesse momento, não quer dizer que ele não tenha uma espiritualidade. Claro. Né? Porque ele pode estar, a meditação dele, ele pode ter, mas existe uma coisa diferente nesse a pessoa que não tem nenhuma fé, né? Sim. Existe uma questão de um adoecimento maior, existe uma questão não protetora, existe nesse... Pois é, essa pergunta é bem legal. Primeiro que corrobora o aspecto que a espiritualidade é uma dimensão humana. Ou seja, se é uma dimensão humana, é igual falar, olha, a emoção é só de tal grupo de pessoas. A emoção é de todo mundo. Então, a dimensão emocional e física é de todo mundo, a social é de todo mundo. A espiritualidade, que é de um consenso mundial, que estabelece como essa dimensão humana, tem vários conceitos de espiritualidade que a gente usa, esse é um consenso internacional. Sede humana é de todo mundo, ou seja, é do agnóstico, do ateu, do religioso, do não religioso, de todas as pessoas. Então, o que a pessoa encontra dentro da espiritualidade que tenha sentido, que tenha propósito, que tenha transcendência, gere paz e que ela conecte o que é sagrado para ela. Sagrado para ela pode ser o universo, pode ser o cosmos, pode ser a natureza. Tem pessoas que têm o sagrado quando ela está se expressando através da arte. Então, a espiritualidade ela pode ter proteção em relação a isso. Só que os estudos demonstram, e aí é uma questão dentro da ciência, que a religiosidade ela tem um grande fator de proteção. A pessoa, de alguma forma, tem um acesso à construção de sentido mais direcionado, é mais facilitado, mas isso não quer dizer que o ateu, o agnóstico, seja mais desprotegido. Só que essa busca, acessar isso, pode remeter a algo que não seja tão palpável para ele, como muitas vezes o religioso tem a sua fé, a sua crença, em que ele estabelece essa proximidade com algo que é muito protetor, que é maior que ele e que protege ele. Então, os estudos demonstram que, primeiro, não comparando ateu com religioso, sim, isso, ou ateu com teísta, mas que a religiosidade em si, ela diminui mortalidade, esse desfecho duro que foi visto. Todo estudo que se fala em espiritualidade hoje em dia remeteu de um grande estudo, que a gente chama, e você conhece bem, meta-análise, que é uma junção da década de 70, 80 e 90, em que foi visto em 2000 que disse o seguinte, olha, a pessoa que vai a um local religioso pelo menos uma vez por semana, ela diminui a mortalidade em quase 24%. Isso, na época, foi um boom. Pô, não é possível que variável é essa que impacta tanto em mortalidade? Não é possível que a pessoa... E aí foi uma crítica grande que disse, olha, é claro, a pessoa procura mais médico, não fuma, enfim, tem várias proteções. Só que isso foi reproduzido em outros estudos, em outras meta-análises e revisão sistemática. Então, essa ida a pelo menos uma vez por semana a um local religioso continua sendo uma variável. É claro que se explica hoje em dia por várias outras coisas, não é só por isso. É que a pessoa não vai só lá, tem conexão social, ela perdoa mais, ela tem mais gratidão, ela tem vários mediadores, que não é só a ida, e não é porque ela tem hábitos de vida melhor, que isso responde só a 20%. Então, a religiosidade em si, ela é um fator de proteção muito significativo. Isso tem sido amplamente demonstrado. Excelente, super interessante. É um tema que é muito desafiador, né? Inclusive para a gente médico, né? Acho que talvez para a gente médico, a gente lida várias vezes com os pacientes em determinadas situações que a gente tem que saber até separar, né? Uma coisa que é uma linha bem complexa às vezes dessa relação do médico-paciente, porque a gente vê pessoas... E que acha que a gente mesmo, médico, né,
a gente acaba confundindo de novo, né? Questão, mais uma vez, né? Religiosidade com espiritualidade. Bom, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Eu estou conversando com o Dr. Júlio César e a gente volta já falando um pouquinho mais sobre espiritualidade e medicina. Você encontrará vários programas, todos produzidos pela Rádio Catedral. E aí, tá esperando o quê? Baixe agora o app da Rádio Catedral e ouça a hora que quiser. Desde 1977, tradição e qualidade fazem parte da história do Supermercado Nando. Sempre evoluindo para oferecer o melhor para seus clientes. Agora o Nando conta com um espaço especial para quem busca boas opções no dia a dia. Uma seleção completa de produtos sem glúten, sem lactose e veganos, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Tudo saboroso e acessível. Supermercado Nando. Tradição e qualidade para todos os estilos de vida. Icaraí, Niterói e arredores. Venham nos conhecer. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos aqui ao nosso segundo bloco. Lembrando que você participa com a gente enviando as suas perguntas e mensagens pelo WhatsApp da Rádio Catedral, que é o 32 31 35 67, ou pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor. Vamos voltar aqui com o nosso bate-papo. Eu estou conversando com o Dr. Júlio César, lembrando que ele é especialista, ele é médico especialista em cardiologia, doutor em neurologia e neurociências, professor de clínica médica e da disciplina de espiritualidade e saúde da Unirio. Júlio, dentre tantas perguntas aqui, estou tentando selecionar no intervalo, queria que a gente se faça um pouquinho,
que muda no nosso corpo, né? Quando a gente fala que a nossa alma está em paz, né? A gente busca tanta paz, a gente, na nossa religião católica, né? Na missa, a gente dá a paz de Cristo, né? O que a paz faz na nossa alma? Qual a importância? Essa pergunta é bem interessante porque a gente tem estudado muito sobre paz. Existe um questionário validado que a gente usa, que a gente classifica e pontua a paz, né? A paz interior ou a harmonia interior, né? Então, por exemplo, no estudo que nós fizemos, que foi publicado há um tempinho atrás, a paz ela foi a variável mais importante para a ansiedade, para a diminuição de ansiedade, porque aparentemente a paz ajuda a regular várias áreas cerebrais que são bastante nobres e que isso faz com que diminua a sensação de medo, de desamparo, como acontece com a fé, só que são áreas diferentes. Ela ajuda a ter uma regulação melhor do nosso coração, que é inclusive objeto de estudo, que vai ser um estudo que vai ser publicado em breve, de um doutorado de um colega nosso, em que ele demonstrou que a paz interior, as pessoas com maior paz interior, elas têm melhor funcionamento dos vasos, diminuição de chance de formar placa de gordura nos vasos. Então, a paz ela tem um efeito muito positivo. Então, voltando a esse estudo, o que a gente viu? Que a paz foi a variável mais importante, assim, para a ansiedade, para as pessoas que têm ansiedade. E em outros estudos que a gente desenvolve, a paz ela é uma variável muito relevante também para a depressão. Ou seja, as pessoas que cultivam a paz, porque a paz, o que eu digo é que a paz é uma construção, entendeu, Almir? Eu entendo que a paz, a gente constrói a nossa paz, a gente promove a paz. Ela não é, nem sempre, diante de uma situação muito desafiadora, de um problema que cada um estiver escutando, passando, como construir paz diante do... Porque a paz não diminui o temporal. A paz não diminui a ventania. Ela diminui como você vai lidar, como você vai enfrentar diante de todos esses problemas. Dos problemas. Entendeu? Então, dos desafios, das condições desafiadoras que você está submetido em determinados momentos que cada um de nós na nossa jornada aqui. Então, a questão da paz, então, o que ela faz no nosso corpo? Então, ela diminui sintomas de ansiedade, diminui depressão, ela melhora a regulação do nosso coração, ela ativa a parte do nosso sistema nervoso que a gente não controla, que se chama parasimpático. Isso gera melhor regulação da conexão cérebro-corpo. Então, quando você para em silêncio e você consegue se conectar com o que você entende como sendo significativo e sagrado, independente das condições externas, naquele momento ali em que você consegue trazer a paz, conectando primeiro com você mesmo, que é aquilo que para você te dá conforto, te dá harmonia, te promove essa sensação tão positiva, tão boa dentro de você, e isso faz com que toda essa regulação, é como se ela modificasse o cérebro naquele momento e modificasse também vários órgãos de forma positiva diante de uma condição desafiadora. E tem muito a ver, né, da paz, a gente está falando muito da cardiologia, né, a gente fala muito do coração, mas tem uma coisa também com o sistema digestivo, né, que eu acho que tem mudado muito no dia de hoje, né, dessa loucura do dia a dia de corre-corre, e acho que é uma coisa que vale a pena a gente comentar. E aí uma coisa que a gente já falou, né, que você comentou, né, da relação, né, da espiritualidade e a prevenção da ansiedade e da depressão. Os números são alarmantes, depressão, a gente vê o número de suicídios aumentando, né, no mundo inteiro. A depressão é uma doença, né, que todo mundo já se deparou com alguém, com um familiar, um colega do trabalho. O que é essa relação, né, da espiritualidade? Ela previne, né, a ansiedade e a depressão. O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Pois é. Eu digo que é como se fosse quase que uma vacina, né? Quando a pessoa aumenta muito essa dimensão, cresce muito a dimensão espiritual, ou seja, quando ela investe bastante na dimensão espiritual, ela impacta a dimensão emocional de uma forma muito direta. Então, o que os estudos demonstram? Que ansiedade e depressão, que são muito comuns no nosso dia a dia, que
as pessoas com maior bem-estar espiritual, esse é o termo que é usado muito frequentemente, com maior bem-estar espiritual, independente dessa questão de fé ou não, agora falando da espiritualidade como um todo, ela tem menor chance de ter depressão. Se ela tiver depressão, vai ser menos grave. Tendo depressão, ela vai responder melhor às medicações, vai ter menos recorrência e mesmo com depressão, se for grave, ela tem menor chance de ter ideação suicida. Então, diminui o suicídio. Primeiro que, em relação ao suicídio, é que a pessoa que tem ideação suicida, ela está num imenso sofrimento interno. Muitas vezes ela não quer matar o corpo, ela quer matar o seu sofrimento. Então, quando ela começa a ter algo em que ampare ou diminua um pouco essa tônica do sofrimento tão grande emocional, isso diminui. E ela se sente muitas vezes amparada por algo que ela entenda como sendo sagrado. Ela se sente protegida, pelo menos naquele momento da impulsividade que ela quer tirar aquela dor, aquele sofrimento. E muitas crenças religiosas, agora falando do suicídio, você sabe muito bem, você como católico, eu não conheço nenhuma crença religiosa que aprove o suicídio. Então, muitas vezes, quando eu estou diante de uma pessoa, e eu faço isso com muita frequência, em que eu pergunto o seguinte, olha só, o que faz você... A pessoa está dizendo que tem ideação suicida. Sim. O que faz você não cometer algo contra a sua vida? Isso eu quero saber quais são os fatores protetores. E muitas vezes ela fala, olha, eu tenho muito medo do que pode me acontecer se eu cometer suicídio. Dentro da minha religião, isso não é aprovado. Então, a crença religiosa, por si só, ela, mesmo que a pessoa não esteja vinculada diretamente a ir à igreja ou em algum templo religioso, ela tem aquilo dentro dela como sendo um freio, para pelo menos ela diminuir essa impulsividade. Então, além de toda essa construção já falada no sistema nervoso central, na criação do sentido, em ajudar a ter esperança, diminuir a sensação de sofrimento e desamparo, que a pessoa parece estar totalmente desamparada, né, em meio ao sofrimento, a própria crença religiosa já ajuda a pessoa a diminuir a chance dela considerar cometer suicídio. Então, realmente, a espiritualidade ela tem sido amplamente, aliás, o que tem sido mais estudado é o efeito da espiritualidade na saúde mental, tanto depressão, ansiedade, como risco de suicídio. Excelente, Júlio, muito bom. Qual o papel, né, da oração, da meditação e do silêncio no equilíbrio interno? A gente já falou um pouco disso, né, a questão da respiração, mas existe um papel dessas três, da oração, da meditação e do silêncio nesse equilíbrio, dessa melhora do nosso sistema imune ou do nosso da saúde nossa mesmo? Existe? Tem bastante comprovação até. Há um tempo atrás, nós escrevemos um artigo que era o efeito da prece no funcionamento do coração. O que a prece tem? Nesse artigo que nós escrevemos, o que é demonstrado? Em que as orações, principalmente aquelas em que a pessoa tem uma conexão maior com o sagrado dela, então, oração não de pedir. O pedir, curiosamente, a oração em que a pessoa pede muito, ela tem menos efeito benéfico à saúde mental e ao coração. Então, a oração que envolve agradecimento, uma oração que envolve gratidão, que envolve uma conexão com o seu sagrado, ou seja, ela sentir a presença do seu sagrado na oração, isso faz com que várias, a gente já comentou, mas principalmente essa parte da frente do nosso cérebro funcione melhor e não se sabe se é por isso ou não, mas o coração se regula muito mais. Ou seja, tem diminuição daquela parte que é da agitação do coração, como se mudasse o cliquezinho para o fator proteção. Então ele começa a funcionar melhor. Então a conexão cérebro e coração, ela funciona muito maior, de forma muito mais intensa, de forma muito mais protetora. É como se o cérebro enviasse para o coração, fica tranquilo. E o coração mandasse para o cérebro, fica mais calmo. Então é como se ele se conectasse de forma muito protetora. Isso acontece com oração e com meditação e práticas espirituais, ela consegue mudar a estrutura cerebral. Isso tem sido demonstrado, tem estudos que têm amplamente demonstrado que uma criança olha que curioso, ela se diz espiritualizada ou religiosa, só precisa disso, em que ela tem
90% menos chance de ter depressão no futuro. Crianças cujos pais são deprimidos, ou seja, pai e mãe. Então tem um alto risco genético. E essa população ela foi acompanhada durante. E aí o que foi visto? Poxa, por que isso acontece? Então, visto que essas pessoas têm melhor funcionamento de áreas cerebrais, espessamento cerebral. E aí esse estudo foi reproduzido por um outro grupo, mostrando que essas pessoas que quando era criança, olha a importância da religiosidade na criança, né, que muitas vezes não é tão valorizada do ponto de vista científico, não se sabe o efeito. Mas a criança em que você infunde conceitos religiosos, ela se sente religiosa, é o que foi demonstrado, tanto religiosa ou espiritualizada, ela tem uma amplitude, um funcionamento de células da glia, ou seja, como se o cérebro todo, no futuro, se modificasse, relacionado à crença religiosa dela. Isso tudo foi muito de religiosidade, não de espiritualidade como um todo. Então, o que se mostra é que, se você como adulto, ou em qualquer momento da vida, não só como criança, você tem uma prática e você tem regularidade naquela prática, que nem a atividade física. Né? Se você ganha regularidade, é como se fosse um músculo. Você começa a treinar e começa a mudar não só o funcionamento, mas a estrutura do nosso cérebro, se tornando muito mais protetor diante das adversidades que virão. Porque as adversidades todas não virão, mas você vai estar mais protegido. É como se gerasse uma blindagem interna muito mais protetora ao meio externo quando ele vier de uma forma muito negativa para você. E como você comentou, né, isso é muito na questão da oração, no momento, independente da religião, mas no caso dos católicos, no nosso caso aqui, é a questão do agradecer, não pedir. E isso tem a ver muito com a palavra do momento que a gente vê, que as pessoas colocam, o tal da gratidão, né? E a gente estava conversando aqui no intervalo em respeito à relação até a isso, né? E a gente vê toda hora todo mundo botando o tal do hashtag gratidão, né? Tira uma foto, gratidão porque a gente mora no Rio de Janeiro com essas belezas naturais, gratidão porque eu estou com minha família. Isso tem a ver com tudo isso que você falou, né, da gratidão, mas é por isso que a gente tem essa melhora, a gratidão traz esse sentimento? Pois é, a gratidão, ela não é só uma forma escrita ou falada, ela é vivenciada, ela é sentida. Então, quando o que tem sido também demonstrado? Você expressar gratidão de forma genuína, isso já muda várias formas de funcionar o teu coração, o cérebro. Então, a gratidão, quando você traz esse sentimento para o funcionamento do teu corpo, isso é muito protetor. Então, expressar gratidão é muito importante. Existem intervenções, uma intervenção muito simples, amigo, é o seguinte, você, no final do dia, e aí tem vários estudos corroborando isso, então, no final do dia, você vai lá e anota 3 coisas que você sentiu grato durante o dia. Nada muito épico, porque nenhum de nós vive grandes coisas durante o dia, mas você viu o sol, você sentiu a água do chuveiro batendo em você, você conversou com alguém, você está aqui nesse momento, como eu, estou me sentindo muito grato, então certamente meu cérebro está funcionando melhor. Se eu fizer no meu dia da gratidão, certamente vai lá pontuar bastante. Só que nem sempre eu estou aqui nesse ambiente tão fraternal e tão acolhedor. Sim. Mas eu posso, olhando algo que remete à natureza, e eu anoto 3. Tá, no final do dia. Os estudos fazem, de modo geral, intervenção em 2 semanas. Só que no dia seguinte, você já começou a treinar o teu cérebro a direcionar algo que você vai ser grato. Então, você começa a procurar algo que você não via para que você se torne grato. Então, isso tem demonstrado que, nesse período, a gente faz essa intervenção na prática. Tá? A gente pede para as pessoas anotarem 3 coisas no final do dia. Isso promove bem-estar. Então, não adianta você só não sentir mal-estar, ansiedade, não sentir depressão. É importante que você promova o teu bem-estar, promova a alegria, promova a felicidade, promova essa sensação de sentido, de propósito. E a gratidão auxilia muito nisso. Então, são práticas que são bem simples, mas que aquela tua escrita ela vai gerar mudança no funcionamento do teu cérebro naturalmente, na tua percepção de mundo. Excelente. Uma coisa que a gente se depara muito, né, nos pacientes, e a religião está no meio disso, né, tanto que na nossa anamnese, muitas vezes, né, a gente pergunta, né, qual é a religião do paciente, se o paciente tem uma religião, se declara, né, a gente sabe que existem religiões, né, por questões
éticas deles, eles não permitem alguns tipos de intervenção, né? Mas você acha que, como médicos e profissionais da saúde, né, devem considerar a espiritualidade do paciente? Perfeito. Primeiro, com profundo respeito e com interesse genuíno. Esse é o primeiro ponto. Existe um consenso que foi em 2019, em que estabeleceu, dentro da cardiologia, em que é como se fosse uma diretriz de espiritualidade dentro da cardiologia, no Brasil, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2019, e que até hoje está vigorando, talvez seja aprimorado em breve, mas que, primeiro, todo paciente, toda pessoa que tem uma condição crônica ou que tem um prognóstico reservado tem que ser avaliado a espiritualidade através da anamnese espiritual, que é um direcionamento mais aprofundado, e que o rastreio de espiritualidade é em todo mundo. Tá? E as pessoas que não têm, ou seja, pessoa do dia a dia, de ambulatório, é classe que eles chamam também é recomendado. E outro dado muito interessante, que para todo mundo, todos nós, isso serve para a área da saúde, mas para quem estiver ouvindo, no nosso dia a dia, nós temos que respeitar, que é óbvio, mas apoiar crenças, rituais e religiões que não fazem mal para a pessoa, mas que podem ser úteis. Então, se eu entendo, se você tem alguma prática religiosa que a gente percebe dentro da área da saúde, que está sendo protetora para você, a gente valida. Não importa se isso daí... Primeiro, a gente tem que ter... quando você fala em avaliar a espiritualidade de outra pessoa, o centro é que a gente não está habituado a isso, mas o centro é o outro, não sou eu. A gente tem que tirar um pouco dessa percepção nossa, que extrapolando no outro, como se fosse a nossa visão de mundo. O centro é ele que importa, é ela que importa. Eles são os protagonistas. E se na vida a gente começasse a estabelecer o outro com uma ação protagonista, a gente sairia um pouco de tão autocentrado que nós somos. Então, quando a gente começa a perceber o outro, a gente vai ver que a visão de mundo, sua, minha, de todos nós, sem nenhuma exceção, ela passa pelas nossas crenças, pelos nossos valores. Então, quando eu começo a perceber o que faz sentido, o que é a crença, o que é o valor de alguém, eu já começo a avaliar essa dimensão espiritual. E que ela é sagrada, porque ela vai impactar na saúde como um todo, nas outras dimensões, tanto na física quanto no emocional. Isso, com certeza, né? A pergunta foi na área médica, né, dos profissionais de saúde. Isso com certeza vai fazer com que a gente tenha uma proximidade maior, né? Muitas vezes descobrir dos pacientes informações que ele não fala, a gente tem que investigar e de repente com essa conexão entender, né? Tirar esse preconceito, pode dizer assim, né? Sim. A gente consegue realmente, vai estar ajudando muito mais os nossos pacientes, as pessoas os profissionais de saúde, né, que lidam com isso. A gente tem mais um minutinho antes do nosso intervalo e uma pergunta, Júlio. A gente vê que antigamente os hospitais tinham aqueles locais, né, para acolher as pessoas, né? Geralmente era uma capela, né? Hoje em dia a gente já não encontra mais alguns hospitais com esse local, né, de acolhimento, né? Mudou essa estrutura, né? Pessoas empresárias, né, que estão escutando aqui, donos de hospitais, donos de clínicas, como é que os hospitais podem acolher a fé de cada pessoa com respeito e dignidade? Pois é, se tiver um local desse é muito bom, mas muitas vezes não tem. Então a gente procura fazer com que a pessoa construa naquele momento a capela dentro de si. Construa o seu momento, o seu altar dentro de si, ou seja, se conectar com aquilo que é sagrado. Então que a gente possa encontrar na outra pessoa essa grande possibilidade, esse grande potencial dela acessar a sua espiritualidade. Então a gente tem que, naquele momento, depende de um treinamento nosso, ou pelo menos escutar, ou seja, se direcionar, escutar empaticamente o outro, sobre a perspectiva do outro e de forma compassiva, tentando minimizar próximo da pessoa para que ela possa, pelo menos que seja naquele momento, ela construir essa grande capela e que ela possa perpetuar essa capela dentro de si, visto que muitas vezes não tem isso externamente, que seria realmente interessante. Excelente. A gente vai agora para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho mais conversando sobre o impacto da espiritualidade na saúde com o Dr. Júlio César.
Cirurgiã Dentista, CRO 41051. Tratamento dentário de qualidade com seriedade e profissionalismo no centro de São Gonçalo. Agende sua consulta por telefone ou WhatsApp. 980937394. 980937394. Catedral FM. SOS Rádio Catedral. A Rádio Catedral é um serviço da Igreja Católica para você e para todo o povo de Deus. Aqui temos programas de espiritualidade, orações, notícias, músicas católicas, a Santa Missa e muito mais. Agora, a Rádio Catedral está passando por grandes provações financeiras, com saldos negativos acumulados. Precisamos reverter esta dramática situação e contamos com a sua ajuda. Utilize o boleto SOS que foi enviado pelo correio. Ou colabore pela chave Pix. amigosdaradio@radiocatedral.com.br. Lembre-se de que Deus ama quem doa com alegria. Olá, ouvinte. Eu, o Dr. Wellington Vasques, estou aqui para falar com vocês a minha satisfação em atingir uma marca de 70 mil pacientes satisfeitos, ultrapassando mais de 15 mil cirurgias de implante, com muito sucesso. Gostaria de informar que todo o investimento digital para exames em 3D nos proporcionou tratamentos precisos e nunca deixamos de realizar acolhimento de forma humanizada, sempre recebendo vocês com um aperto de mão e um abraço sincero. Um grande abraço meu e de toda a equipe Odonto Vasques. Clínica Odonto Vasques, oferecendo o que há de mais eficiente e prático ao paciente da melhor idade. Clínica Odonto Vasques, EPOL 2402, na Vila da Penha, próximo à Paróquia Jesus Ressuscitado. Ligue 3301 1147, 3301 1147. Julho chegou e com ele celebramos o dom precioso da amizade. Somos muito gratos por fazermos parte da sua vida e por contarmos com você, amigo ouvinte, que caminha conosco todos os dias. Você é mais do que ouvinte, é amigo da Rádio Catedral. E é por isso que este mês é ainda mais especial. Juntos celebramos a fé, a esperança e o amor que unem os verdadeiros amigos. Julho, mês do amigo. Uma homenagem da Rádio Catedral a você. Catedral. Catedral FM. Estamos apresentando Essa da aceitação é legal, que é bem comum, assim, eu recebo muito sobre isso. Como aceitar? Então voltamos aqui ao nosso terceiro bloco, no nosso Vox Populi Saúde. Eu estou entrevistando o Dr. Júlio César. Nosso tema de hoje é o impacto
da espiritualidade na saúde. Queria dedicar esse programa de hoje ao nosso amigo Padre Omar, que está em casa, mas na segunda-feira vai fazer uma cirurgia grande, mas a gente tem certeza que ele vai sair super bem. E pedir a todos os ouvintes, todo mundo, rezar bastante para o nosso querido Padre Omar, para que ele seja muito bem sucedido na sua cirurgia na terça-feira. Júlio, voltando aqui nas nossas perguntas, né, uma coisa é que a aceitação, né, a aceitação da doença, a aceitação da perda, né, e aquela pergunta que muitos pacientes fazem, né, doutor, por que comigo? Né? O que a espiritualidade entra nesse caminho aqui quando o paciente vem e pergunta, doutor, no meu caso, doutor, por que eu estou cego? Por que comigo? Sim. Na realidade, é uma pergunta existencial. Ele sabe que você não vai dar conta de uma resposta, porque ele não está querendo perguntar por que se você tem... Ele quer saber por que com ele, por que isso aconteceu com ele, por que aconteceu com o filho, por que aconteceu com um ente querido. Na realidade, existe uma autora, né, que ela é, inclusive, que capitaneou esse conceito de espiritualidade, a doutora Christiane Puchalski. Ela sugere o seguinte, que cada um de nós, quando alguém perguntar isso, que a gente tenha a presença compassiva. Isso quer dizer o quê? Você tem a escuta, ou seja, você valida a dor do outro e você diz o seguinte, olha, eu imagino a tua dor. Isso é uma escuta empática. E compassivo, olha, eu imagino a tua dor, eu estou contigo nessa, a gente está junto aí. E muitas vezes só o silêncio compassivo, porque isso faz com que a pessoa, primeiro ela saia da solidão, que ela está totalmente solitária na sua dor. Não tem ninguém que dê conta de escutar isso dela. E aí você tira ela da solidão e se aproxima dela. E coloca uma mão fraterna junto dela, que pode ser só a mão do teu balanço de cabeça. Pode ser a tua mão encostando no ombro dela e dizendo assim, eu imagino que seja muito difícil, mas a gente está junto na jornada. Você não está sozinha. Eu imagino a tua dor. E isso faz com que ela comece, não naquele momento muitas vezes, a construir sentido. E aí ela começa a entender, não é só por que comigo, mas por que não comigo. Já que pode, o sofrimento faz parte de todos nós, é universal. Porque eu e não a vizinha, né? Não um mas amigo. Isso é uma percepção depois. Não naquele momento. Aquele momento é de acolhimento. E isso diminui muito essa reatividade, essa dor profunda que ela está vivenciando. Ela não está mais sozinha. Você tira ela, você acolhe ela nessa dor. E da aceitação, eu digo que são 3 passos. Quando você está diante de um problema, de um diagnóstico, por exemplo, muito complexo, assim, se a gente for seguir os 3 passos. O primeiro passo é você olhar a realidade como ela é. Ponto. É como são as coisas. A gente não tem como mudar a realidade, é isso. É tal diagnóstico, é você estar com uma doença, é um familiar teu, está com um problema de saúde que conseguiu assim, uma assistência e foi falado naquele momento, então é o problema como ele é. Segundo, é você se perguntar o que eu posso fazer para mudar isso que não está no meu controle. Ou seja, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. O que está no meu controle, eu vou direcionar a ação para mudar isso. Agora, o que não está no meu controle, que é a grande chave da aceitação, é você tentar ressignificar. Ou seja, não é só por que isso está acontecendo comigo, mas para quê? O que isso tem para me ensinar? O que eu não aprenderia se não tivesse isso? Você buscar ressignificação em meio à dor. E, além disso, você buscar ajuda. Ajuda de outra pessoa, ajuda profissional, ajuda psicoterápica. Enfim, você buscar ajuda. Então, nesses 3 passos, você vê o problema, se pergunta se você pode mudar ou não. Quando você não pode mudar, você tenta ressignificar e se proteger dentro dos seus valores. Ou seja, você vai seguir em frente, dentro do que você acredita, do que seja importante para você, porque a aceitação ela é totalmente ativa, isso é o tempo todo. A conformação é passiva, você se rende à dor. Olha, eu não me conformo com isso. Isso é assim mesmo, não tem jeito não. Isso é passividade, é a inação, é isso você vai cada vez mais no ciclo de dor sem ter nenhuma proatividade. Então a aceitação é totalmente proativa. Interessante, muito bom. A gente já falou muito, né? A gente veio falando agora dessa parte da aceitação, né? E o que é o cuidado paliativo, né? E aonde, né, que a espiritualidade é essencial nesse contexto? Perfeito. O cuidado paliativo
é quando a pessoa tem uma doença que está em curso e que você não consegue mudar. Ou seja, você não vai mudar o contexto da doença. O palio é daquela proteção. Então você ajuda, protege a pessoa para que ela possa transitar dentro da sua doença, que muitas vezes não tem uma cura médica, mas que você pode sempre ajudar pessoas. Tem uma autora, que é a doutora Cicely Saunders, que é a mãe dos cuidados paliativos, né? Foi ela, né, que ela diz o seguinte: quando não for possível curar, sempre vai ser possível cuidar. Então a gente sempre pode cuidar da pessoa. E depende do que você chama de cura. Nos Estados Unidos, em outras, no inglês, por exemplo, existe o cure, que é cura, essa cura física, que muitas vezes a gente não consegue, mas tem o healing. Healing também é cura. O healing, é o seguinte, é quando a pessoa está fragmentada no seu sofrimento e quando ela consegue, de alguma forma, ter um senso de coesão, de coerência, de totalidade. Nessa buscar sua identidade de paz e de sentido. Então você pode ajudar a pessoa a ter o healing. Então você pode ter o healing, ou seja, você pode ter a cura em meio a uma doença incurável. Isso acontece não só nos cuidados paliativos, mas na vida. Muitas vezes, e você consegue ajudar a pessoa a ter essa cura. E você pode, o que eles chamam de healer, ou seja, você pode ser um curador. E quem está escutando pode ser um curador e nem sabe que é um curador. Quando ele é um curador? Quando ele faz uma oração para alguém. Ou seja, naquele momento de sofrimento, a pessoa que recebe tem um momento em que ela consegue se conectar, ou seja, se enxergar, tem um momento de paz, de coesão, em meio à fragmentação do sofrimento. Então, todos nós podemos ser healers, ou seja, curadores, mesmo em pessoas que têm doenças que são incuráveis. Muito bom. Acho que é uma coisa que acho que a gente está precisando fazer mais, né? Independente, cada um da sua religião, da sua oração. Mas eu acho que é uma coisa... É um momento que, se cada um pudesse fazer um pouquinho, eu tenho certeza que Sim. todo mundo estaria melhor, estaria com a sua espiritualidade, Sim. posso dizer, em dia no seu check-up, né, da sua espiritualidade. E realmente, porque na verdade, acho que no final de tudo isso, é você promover o bem. Sim. Né? É você poder promover o bem-estar das pessoas. Né? E isso, com certeza... tá junto com o que a gente vem falando, né? Da gratidão, do perdão, né? O perdão é uma coisa que a gente é muito pouco praticado, né? De novo, né? A gente, na religião, a gente pede, né? Mas quando que a gente... errei, perdão. Acho que são poucas vezes, né? E se confunde um pouco o perdão, porque o perdão não é esquecimento. O perdão nem sempre é reconciliação. A proposta cristã é uma proposta muito ousada. Eu sempre falo isso. Ela é muito avançada, que ela propõe reconciliação em alguns momentos. Só que isso é um passo muito avançado. É uma proposta assim, bem forte isso. Porque, na verdade, o perdão, e isso nos escritos aparece perdoar de várias formas, perdão está amplamente... É curioso como quem se considera cristão não se debruça sobre o cuidado que envolve o perdão, porque o perdão não é esquecimento. Muitas vezes você não vai se reconciliar, mas é você se libertar internamente do ressentimento. É como se você quebrasse as algemas do que você está se ressentindo, ou seja, sentindo pelo outro. Então o perdão é muito mais para você do que para o outro. E esse perdão, que se fala tanto, também é o auto-perdão. É você também enxergar dentro do que cada um de nós falha, e faz parte da nossa biografia falhar, é humano isso. É não só a gente se perdoar, mas como a gente ter uma visão mais compassiva com a gente. Ou seja, que eles chamam da autocompaixão. A gente tende a ser muito mais compassivo, curiosamente, com outras pessoas do que com a gente. A gente não falaria coisas tão feias para outra pessoa que a gente gosta como a gente fala para a gente. Quando a gente está inadequado, quando a gente está com uma vergonha, faz alguma coisa que a gente se arrepende. A gente é muito duro com a gente frequentemente. Então a gente tem uma visão mais acolhedora, porque a gente que está com cada um de nós o tempo todo, 24 horas, é você que está contigo o tempo todo. Então se você não for aquela pessoa que vai te abraçar dentro da tua dor, não vai ser outra pessoa. E muitas vezes não só não nos abraça, como a gente muitas vezes vai de forma muito crítica, que é esse senso crítico muito exacerbado e muito severo. Então, perdão e compaixão, auto-perdão e autocompaixão são extremamente importantes na nossa vida. Júlio, eu queria te agradecer, um programa incrível hoje, foi muito bom aprender com você, tá?
como muito bom ter esse contato, né? A rádio proporciona isso, né? Desde que a gente assume esse compromisso de estar aqui. E tenho certeza que esse programa de hoje a gente conseguiu levar uma mensagem muito boa, muito positiva, muito bacana para os nossos ouvintes. Queria te agradecer, tá, pela sua presença. Lembrando que o Dr. Júlio César, ele é médico especialista em cardiologia, doutor em neurologia e neurociência. Ele é professor de clínica médica e da disciplina de espiritualidade e saúde da Unirio. Queria que você fizesse só suas considerações finais e pudesse deixar o seu contato, suas redes sociais, para quem quiser conhecer, ter o seu contato, como é que pode te encontrar. Perfeito. Bom, agradeço muito. Isso para mim realmente é um momento extremamente significativo. Isso remete ao que tem sentido, propósito, transcendência e conexão. Logo, eu estou vivenciando a minha espiritualidade aqui, então agradeço por essa oportunidade. E quem quiser me contactar, o meu Instagram é dr e o meu nome, Júlio Tolentino. Lá não só eu falo muito sobre isso, como trago várias técnicas, como é a possibilidade da pessoa fazer contato direto comigo e naturalmente eu vou responder e vou fornecer algum material ou vou, enfim, trazer para a pessoa algo que possa fazer sentido para ela, e a ideia é sempre ajudar. Então, agradeço imensamente a oportunidade e conte sempre comigo. Queridos ouvintes, uma boa noite a todos. Até semana que vem com o nosso Vox Populi Saúde.